Olá, pessoal, mais um episódio do Com a Palavra Cast. Hoje estou recebendo convidados aqui muito importantes, porque é um casal de amigos e também um casal de patrocinadores, jovens empresários aqui de Mondaí. Estou muito feliz, o pessoal da Cross Conexão. Vou deixar agora os meus grandes amigos se apresentarem, tá bom? Vai lá. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Giovanni Staldo, sou aqui de Mondaí mesmo, sou professor de Educação Física há muitos anos e pretendo continuar por muitos anos também nessa profissão. Olá, pessoal. Eu sou a Anne, a esposa do Giovanni. Sou administradora de formação e idealizadora junto com ele desse projeto aí que é o Cross Conexão. Bom, então, pessoal, vocês estão percebendo que hoje eu estou sozinho, né? O professor Alexandre hoje não pôde, ele tinha compromisso. Vamos ver como vai ser. É um teste para todo mundo, mas eu estou muito feliz que é com esses dois aqui, pessoas maravilhosas. E antes de a gente conversar sobre o Cross, eu queria saber de vocês um pouquinho aqui, para quem não conhece, né? Muitas pessoas conhecem vocês aqui em Mondaí. O próprio Giovanni trabalhou muitos anos em escola, então em escola a gente fica muito conhecido, né? Mas eu queria saber de vocês dois, de onde vocês são exatamente. Eu sei que vocês são de uma comunidade aqui de Mondaí. E a trajetória de vocês até chegar nesse momento. O professor Alexandre, acho que ele não veio porque ele achou que eu ia convidar ele para vir no Cross treinar. Mas uma hora dessa ele aparece lá. Então, eu nasci em Mondaí mesmo. Não no hospital de Mondaí, mas sou de Mondaí, natural de Mondaí. Morei numa comunidade do interior chamada Linha Quilombo. Por uns tá na Linha Quilombo. 18 anos. E depois a gente veio para Taipa Baixo, que também é no interior. E Quilombo fica mais longe de Taipa ainda. Chega em Taipa, anda mais 5 km, chega na Linha Quilombo. Taipa é a capital da região lá. Duas comunidades muito, muito queridas, eu tenho muito carinho pelas duas. E trabalhei muitos anos em Taipa. Ainda tenho... Minha família mora lá, né? Os meus pais moram lá, minha irmã. Então... sempre é muito, muito bom voltar às origens. E depois que eu comecei a estudar, a gente veio morar para a cidade. E depois que eu fixei moradia aqui na cidade, eu ia trabalhar no interior, mas a localidade fixa mesmo, morar é na cidade. Uhum. E você, Anne? Eu sou natural aqui de Mondaí também, né? Morei até meus 12 anos em Porto Alegre, que logo que eu nasci, a gente foi para lá, né? Eu e meus pais. E depois retornei e fui morar também em Linha Taipa Baixo, né? E foi lá também que nós nos conhecemos, né? Então, mas também nasci aqui na cidade. E aí começou essa história já, né? De amor. Essa história de amor e de sociedade também, né? De parceria, de sociedade. E aí, como o Giovanni já falou, o Giovanni é professor aqui em Mondaí. E aí, lógico, a gente não vai falar dessa carreira como professor, mas como foi essa transição? Em que momento vocês decidiram abrir essa empresa de cross, que é uma inovação aqui em Mondaí, né? Porque Mondaí não tinha. Como que foi essa passagem aí de ser professor de educação física na escola para atuar na educação física num cross, num comércio, numa empresa? Foi uma transição assim lenta, né? Eu sempre queria ter um objetivo de ter um negócio próprio, né? Mas isso depois, mais tarde, né? No início da minha carreira como professor, eu queria ser só professor e depois eu vi que tinha outros ramos e a escola estava começando a me deixar um pouquinho... Saturado? Não vou dizer saturado, mas não era o que eu estava conseguindo conciliar e até por causa da saúde mental, e você como professor sabe que Sim. tá complicado. E Sim. aí eu fui buscar outros ramos e eu conheci a Lu, da academia, né? Ela me convidou para trabalhar com ela. E aí eu vi que tinha outro ramo que não precisava ser só professor de escola, né? Aí eu comecei a faculdade de bacharel de educação física e comecei a trabalhar mais na academia e aos pouquinhos saindo da escola, né? Não foi uma transição assim, parou num dia, começou no outro. Foi já gradual. Eu fui trabalhando nos dois por um bom período. Trabalhava como instrutor e dando aula na escola. Só que como ACT, eu fui muitos anos ACT, e é
Aquela dúvida, A loucura, incerteza, a né? loucura. Chega no final do ano, acaba teu contrato e tu não sabe se tu vai ter emprego no ano que vem. E era isso que mais me motivou a procurar uma outra fonte de renda, Uma estabilidade, né? uma estabilidade. Isso. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre... As linhas, né? As possibilidades que esse curso tinha, né? Que Sempre aumentando o leque, né, Isso, de isso. possibilidade, que nem a Anne falou. E até antes de perguntar uma coisinha para a Anne, para quem não sabe, né, muita gente não tem essa ideia, o professor ACT é aquele que ele começa o ano com trabalho e ele tem que cuidar o ano inteiro para ter uma reserva no final do ano, porque no final do ano está desempregado. Então é uma instabilidade muito, muito grande mesmo. Eu, graças a Deus, passei por isso durante 10 anos, foi um aprendizado muito, muito bom. Mas esse ano eu não preciso mais, porque eu me efetivei no quadro que mandei aí, né? Uma coisa muito boa, tá louco? Isso ajuda. Parabéns, muito né? bom. Muito obrigado, muito obrigado. Mas enfim, o podcast não é sobre isso. Isso. E até Na assim. próxima eu vou te entrevistar. Vamos negociando. Anne, aí, para quem não te conhece, assim como nós, né? A gente se conhece há um tempinho já. É meio estranho se for olhar de fora. Nossa, mas a Anne ela ajuda o Giovanni, ela ajuda na empresa, ela ajuda. Ajuda é uma palavra meio esquisita, né? Ajuda não, faz. Só que quem conhece você sabe que você tem uma questão, assim, que vocês eram sempre organizadinhos na questão alimentar, a questão de nutrição. Então, como que tu conseguiu aliar essa parte, que eu sei que tu gosta, junto com a tua formação, que você é formado em administração, né? E ajudar no cross. Porque não é só chegar lá e pegar peso e fazer isso. Tem toda a administração como uma empresa qualquer, né? Como você falou, então, de formação, eu sou administradora, né? Trabalho há 14 anos na Destaque, então trabalho no setor de planejamento de produção, que é outra área, né? Outro segmento, porque a minha especialização é em gestão de produção. Então, na época, esse era meu objetivo, né? Minha direção. Então, eu me direcionei para isso porque era aquilo no qual eu trabalhava, né? Mas eu também sempre tive esse sonho, essa vontade de empreender. Mas no quê, né? E tendo do meu lado essa pessoa, né, que é muito carismática, todo mundo gosta Sim. dele e um baita profissional, a gente chegou nesse consenso de que seria interessante juntar os dois sonhos, né? O de empreender com o sonho de trabalhar naquilo que ele estava começando a se identificar um pouco mais. E aí foi aí que a gente começou a ir para esse segmento. A minha participação, hoje, ela está mais focada na parte organizacional, na parte inicial ali enfim, porque é um desafio, né? Sim. Organizar tudo isso aí, da onde é que nós vamos tirar recursos, o que tudo a gente precisa investir, como a gente vai fazer, sistema, que já é uma coisa comum para mim, que é mais fácil para mim. A compra de equipamento. Exatamente. Então, Quanto que a gente pode gastar, até onde a gente pode ir. Isso. Então, eu auxilio mais nessa parte organizacional mesmo, né? Porque realmente essa parte de aula, de planejamento, isso eu não tenho capacidade, habilidade para poder auxiliar ele. Então, isso realmente é uma responsabilidade hoje dele. E eu tento fazer o meu melhor ajudando como eu posso, né? Naquilo que você tem um domínio já, né? 14 anos, tá louco? Trabalhando nisso. Isso. Então, eu tentei introduzir ele nisso, né? Entendi primeiro como funcionava e repassei isso para ele. Hoje, como eu tenho pouca disponibilidade de tempo, né? Tô sempre muito corrida. Ele acabou assumindo meio que tudo, né? Ele faz a parte de sistema, a parte de pagamento, a parte de atendimento aos alunos, a parte de ver como é que os alunos estão se sentindo pós-aula, né? Que é importante também, né? Sim. Então, hoje ele acaba ficando bem sobrecarregado por essa minha indisponibilidade de tempo. Uma transição, né? Isso. A gente está querendo, aos pouquinhos, estar alinhando isso aí, né? Sim. E aos pouquinhos, mas a Cross Conexão já tem quanto tempo? E no final de maio fez um ano. Um ano já. E quais foram os principais desafios do início? Porque, assim, eu lembro, né, que vocês foram... Acho que uma das primeiras partes foi colar aquelas espuma, o emborrachado. E eu lembro que tinham pedido ajuda e eu não sei porquê. No dia eu consegui escapar, mas eu tinha algum compromisso. É liso. Eu tinha algum compromisso que eu não pude ir. Só que a gente fica muito no visual
e às vezes os desafios, eles são coisas que não aparecem, né? Por exemplo, quais foram os principais desafios no início do negócio? Foi realmente cuidar da papelada, equipamento, que eu sei que é uma coisa que vocês pesquisaram bastante, o que que foi? Deixa só eu iniciar, né? Eu acho que a gente teve desafios diferentes. Uhum. Ele na perspectiva dele, como eu falei, que foi a parte que abrange essa área de ensino, de técnica, e eu na minha parte que eu já comentei agora há pouco. Mas Uhum. você fala, depois eu dou sequência. Olha, eu acho que o maior no início é porque é sempre por etapas. O material a gente foi comprando, a gente sempre cuidando das promoções, né, na internet. Black Friday, tudo, quando aparecia promoção, a gente olhava, ó, aqui, ó, tá na promoção, na hora de comprar. Esse processo começou antes... quanto Dois tempo? anos. Mas A 2 gente anos. 2 anos começou antes? uns 2 Nossa. anos com o projeto na caneta, no papel, desenhando como é que ia ser o material que a gente ia precisar. Fazendo planilhas, Foi- levantamentos de preço, comparações. É que é difícil tu Nossa, entrar no mercado, assim, de supetão, é muito fácil dar errado. claro. Então, como Sem planejamento, né? isso, e a gente planejou muito bem. E depois que a gente Até testar materiais, né? Porque a gente comprou bastante, foi hoje a testando em gente não casa. tem fornecedores disponíveis aqui na nossa cidade para Uhum. comprar os materiais que a gente precisava. Então, a gente teve que procurar fornecedores. E aí, qual é o material, né? Tem vários tipos de materiais para nós conseguir tentar achar um material de qualidade, com durabilidade. E que que ia ele se adaptar ao pudesse local também, isso, né? e que ele Tem pudesse fazer um trabalho legal e que pudesse, enfim, trazer esse resultado legal para a galera, né, de contato com a área do cross, né? Vocês podem falar o local, onde fica a empresa. Isso eu ia falar agora, porque no início foi difícil achar um espaço, porque Desafio, né? primeiro o espaço, depois o orçamento, o aluguel, tem que caber Sim. dentro do nosso orçamento, então também já foi um Desafio. desafio. E graças a Deus a gente achou um lugar muito, muito bom, né? Tem até o pessoal lá, já que o Edson nos ajudaram bastante ali no início. Valeu, vocês são demais. E graças a Deus deu bem certo lá. Só um pouquinho, o que falta, talvez, o que seria para melhorar, pensando no futuro, seria um lugar um pouquinho mais alto. Ah, sim. Mas, e agora está começando a ficar pequeno o box, né? A gente até estava conversando com a Jaque, né? Isso é um bom sinal, né? É um bom É um bom sinal. graças a Deus, graças a Deus. Mas no início foi mesmo essa parte do lugar mesmo, que foi um desafio. Hoje tem quantos matriculados? Ou você chama de matriculados? Você chama de alunos? Ativos. Ativos? Ah, alunos ativos. A gente chegou esse ano na meta que a gente estava buscando em 100 alunos. 100 alunos. 100 alunos. E, nossa, é uma maravilha. E eles estão distribuídos em mais ou menos quantos horários, assim? O horário mais disputado é o horário da manhã. Bem cedo. A galera que treina 5h15 da manhã. Esse horário aí nossa. Ali daí é todo mundo que se adapta, né? mas é adaptação. Uhum. Mesmo que você não goste de treinar de manhã, você começa, faz um mês, 2, tu vai se adaptar. Tu vai acostumando, né? Isso. E aí, os 5h15 e 6h15 da manhã é os 2 horários que tem da manhã, que tem uma procura boa, e da tarde, das 5h15, 6h15 e 7h15. O horário das 8h15 da noite, que é 8h15 da noite, a gente tinha no início, depois não tinha muita procura, não teve muito público, aí a gente acabou tirando. Talvez agora no verão, se aumentar muito o número de alunos, a gente retorna com esse horário. Mas e até estamos analisando algumas outras possibilidades de horários também, né? Porque já teve um pessoal que falou que eu gostaria de continuar, mas para mim não deu certo encaixar nesses horários. Tem pessoas com filhos pequenos, que têm uma rotina um pouco mais... E tem um espaço lá para a criança ficar também, né? Tem um espaço lá. Eu lembro disso. A gente botou um lugarzinho lá especial para eles, né? Porque muitas vezes os pais também não têm com quem deixar a criança, mas também não gostariam de deixar de treinar, né? Sim, sim. Então a gente tem esse lugar ali para as crianças também se distraírem ao longo do treino dos pais, né? Os pais treinam, as crianças brincam. As crianças brincam. Se distraem. Não, bom. E qual é a diferença do cross para outras modalidades, assim? Porque, tipo, quem olha e não entende absolutamente nada, como no meu caso, tipo, qual é a diferença de ir ali e fazer uma questão mais voltada para só musculação ou alguma outra modalidade, assim? A principal diferença do CrossFit, ou o treinamento funcional, né? Porque eu trabalho com o treinamento funcional, né? Que é o TF, e o CrossFit.
principal diferença para musculação é que o treino da musculação ele é um treino parado. Eu acho muito parado, né? Não que nada contra quem faz. Eu fiz muitos anos, né? E eu acho muito monótono para mim, né? E um treino, o pessoal sempre fala... Mais individual. Individual e cada um, às vezes, com o seu fone de ouvido, fica ali num treino, fazendo o seu treininho e tal. E o cross e o treinamento funcional, a diferença é que ele é um treino em grupo. Isso que é a parte que eu acho boa, Sim, né? sim, Que sim. é essa interação. É a questão da motivação. Isso. O cross o funcional, né? Os dois, a gente sempre fala do cross, mas a gente abrange o funcional também. É uma comunidade, né? A galera sempre treina junto. Então, tá todo mundo ali fazendo o mesmo treino e um motivando o outro. E foi isso que me fez sair da musculação para essa área do treinamento funcional e do cross. Interessante. Mas então, pessoal, eu queria saber de vocês qual é a mudança que vocês perceberam, quais as mudanças que vocês perceberam nos alunos depois que eles começam a praticar o CrossFit. O que mais vocês perceberam? Assim? Olha, o objetivo principal do treinamento, qualquer treinamento físico sempre é a saúde, né? Então, o resto, eu sempre falo, o resto é consequência. Tem quem vai querer buscar uma estética, né? Mas acho que o maior público, assim, é a saúde mesmo. Então, isso que me deixa mais feliz, que a galera vai por causa de saúde, não por causa de querer ficar melhor nas fotos e tal. Sim. Mas também tem, né? Também tem, pode. É porque, querendo ou não, essa parte da estética, ela ajuda também na questão da autoestima, né? Isso é uma questão psicológica muito importante. Mas uma diferença, assim, que a gente percebe é mais na parte, talvez, social. Que o cross traz muito essa parte de ajuda, Tentar estimular o outro a melhorar, sabe? Não tanto pela pouca competição, mas sim se um faz um movimento difícil ou consegue bater o seu PR, que é o recorde pessoal, né? E todo mundo vibra. Vocês seguem um quadrinho assim de recordes? Vocês têm isso? Tem no aplicativo. No aplicativo. Vocês têm aplicativo. Isso é bom falar do aplicativo. Lá cada aluno coloca vamos dizer, o deadlift, né? Que é o tero. Hoje coloquei 80 quilos. Vai lá no aplicativo, coloca a data e daí a carga. Daí a gente continua treinando, faz treino de força. Um mês depois vai lá, coloca 85. Daí tu vai lá, muda, tu vai acompanhando a tua evolução. Muito interessante, sim, muito interessante, porque meio que evolução, né? É o que a gente chama na escola, tu vai entender, mas a Anne também vai entender isso. É quase uma gamificação, né? Isso. É uma gamificação isso aí. Mais ou menos isso. E até só indo nessa linha, a gente tava conversando antes em off, mas essa questão que a gente tá falando bastante na motivação, trabalho em grupo, que isso é uma questão social, tu mesmo falou. Mas vocês têm e além disso, né, para reforçar essa parte, vocês têm alguma coisa que acontece no sábado, lá meio diferente. Como que é esse diferente do sábado? Começou com uma aluna que trouxe um lanche no sábado, e ela gosta de cozinhar, né? Aí ela apareceu no sábado de manhã lá com lanche, e a galera adorou e continuou pedindo. Aí, tipo, não tem uma hora, tipo, hoje eu trago, amanhã você, depois outro. Quem quiser trazer, traz, só avisa, amanhã eu vou levar cuca, vou levar bolo e... Vai acontecendo, vai acontecendo. Quem quiser trazer, leva. Daí sábado da manhã, café sempre tem, né? Não bota. Sim. Isso é sagrado. Eu sei. Porque o coach gosta muito e aí o café sempre tá lá e daí traz um lanchinho junto, depois do treino. Quem tem tempo fica lá uns minutinhos, daí bate conversa, né? Isso entrou forte também nesse contato depois, né? Do pós-treino. O pós-treino. Acabava ficando um pouquinho mais, até pra conversar. É como se fosse uma recompensa, né? Isso, como se fosse uma recompensa. Isso. A galera conversa, socializa e ao mesmo tempo já faz o seu lanchinho. Às vezes tem um bolinho integral, às vezes não. Sim. Mas tudo momento, né? É um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. E é todo sábado que tem treino lá, tem o horário do sábado mesmo. Tem. Porque isso é um detalhe que eu não tinha muito conhecimento, assim. Sim. Todo sábado tem treino. É de segunda a sábado. E aí, qual é o último horário do sábado? Às 8 da manhã. O último é às 8 da manhã? Às 8. No início, é que a gente foi se adaptando, né? Sim. No início, o das 5h30 sempre teve, né? Sábado de manhã. Uhum. E
depois, no início eu tinha horário às 9 e às 10. E daí, no sábado, não tinha muitos alunos vindo. Então, aqueles 5, 6 que vinham no sábado, eles pediram para ir antecipando, né? Para começar mais cedo. E aí a gente foi diminuindo o horário até ficar, tipo, das 7 às 8 e das 8 às 9. Só que daí agora começou a aumentar o número de alunos também no sábado, né? Tem, Sim. claro, tem dias e dias, né? Tem sábados que tem 8, 9, 10. Tem sábados que hoje tinha 3, né? Então não é sempre que tem Sim, sim. É variável, é variável. Sábado é sábado, né? Até um adendo para essa questão de horários, né? A gente tem disponível, né, os horários, o quadro de horários, mas como a gente falou antes do aplicativo, né, o aluno tem acesso ao aplicativo. Então, hoje, como a gente trabalha duas modalidades, né, que é o cross e o funcional, o aluno que adquirir plano do cross, ele tem disponível os horários do cross e do funcional. Uhum. O aluno que adquirir plano do funcional tem liberado no aplicativo os horários somente do funcional. Mas eles conseguem acompanhar lá quais horários estão disponíveis em cada dia da semana, eles conseguem acompanhar com quem que eles vão treinar naquele horário, para ver lá, meu amigo não fez check-in ainda, Diácono, vamos lá, vem junto, né, vamos treinar junto hoje. Então, legal. O próprio aplicativo também faz faz com que os alunos socializem, né, e chamem, puxem. É um aplicativo de controle, mas de grupo ao mesmo tempo. Muito interessante. E as mudanças que vocês passaram, desde que abriu esse negócio do cross, quais foram as mudanças que vocês passaram? Tanto pessoal como profissional, questão de saúde, psicológica. Nossa, para mim foi uma mudança muito grande, até porque a carga de estresse no ambiente escolar, ela é muito grande, né? Então, você sabe bem como é que é. Sim, e sim. ali, quando eu terminei os meus trabalhos na escola, comecei a migrar para essa parte que seria do bacharel, né? Essa, para mim, minha saúde mental melhorou muito. E assim, na parte física, eu também treino junto, né? No início, quando a gente abriu, como tinha muita aula experimental, eu não conseguia treinar demais. Não conseguia manter Uma rotina de treinos. Porque eu estava ainda iniciando, como todo mundo começou junto, o cross, eu ia funcional, eu peguei tipo, todo mundo na mesma base, e eles foram evoluindo juntos. Sim. E aí eu passava muitas horas só estudando para montar os treinos, né? Porque não podia ser nada muito exagerado, porque eu acabava espantando os alunos, né? Sim, aí sim, tem que ter uma adaptação. Tem que pegar, né? Tem que pegar. E aí, agora, tipo, esse ano que eu tô conseguindo treinar mais, tô conseguindo treinar todos os dias, né? E agora que os alunos já estão melhores que o coach, quase, né? Tem alguns que são top. Aí eu treino junto com as turmas. Sim. Tipo, de manhã, 6h15, quando tem uma galera, não tem tantos alunos, quando tem menos alunos é fácil você treinar junto. Uhum. Eu tô acompanhar eles e ao mesmo tempo fazer o teu treino. Então eu tô conseguindo treinar de manhã e de noite. Aí tá sendo muito bom. E de noite é uma maravilha, né? Por causa do clima. Agora vai começar a esquentar, né? Então agora vai começar a ficar... Tá nos projetos a gente colocar um climatizador, né? Uhum. Como ele falou, a questão de espaço, né? Normalmente os crossfit que a gente encontra, inclusive a gente foi na época, aqueles 2 anos antes, sim, né? A gente foi conhecer alguns blocos de crossfit, e daí tem essa questão também, né? Que normalmente é galpões, que tem aqueles portões enormes. Sim, bem grande, né? Tipo, hoje os boxes que a gente conheceu, ninguém tem climatização, né? Tipo, o ar-condicionado, hoje o pessoal pode achar ruim, não tem ar. Mas para essa modalidade, para esse tipo de segmento, é muito comum não ter. É realmente ventiladores, né? Mas a gente nota ali, né, por essa questão, às vezes, de ser porão e não tem, às vezes, tantas janelas, ou não tem aquela abertura daquele portão enorme, né? Então, a gente está notando que está sendo necessário, sim, climatizar o ambiente, assim, para a questão de conforto, né? Pode ser que a gente tenha perdido alguns alunos por conta disso, né? Mas a gente quer garantir que os alunos se sintam bem. Em contrapartida, também não adianta vocês quererem encher de aluno, porque senão não consegue fazer um trabalho de qualidade, Exatamente. né? Isso tudo faz parte do planejamento, né? Isso. O que a gente percebe é isso. A gente precisa sempre, com quem a gente vai falando, quem a gente já entrevistou, mas não adianta... É aquele ditado bem antigo, mas que todo mundo entende, dá o passo maior que a perna. Não adianta querer fazer... Aos poucos. Aos poucos, não tem jeito.
E qual foi o maior mito e preconceito que tiveram? Sei lá, os alunos comentando. Eu achei que ia ser isso, mas no final não era Eu acho tudo que isso. tivemos e ainda temos. Ainda tem, Ainda temos. Isso eu ia falar agora sobre isso também. Eu acho que o maior mito ainda é que que a gente ouve assim falar dos próprios alunos que conversam com outros, que o CrossFit machuca, né? Que ele é lesivo. E o CrossFit, claro, ele machuca, assim como machuca a musculação, como Sim. machuca o jogador de futebol, Campo sintético. Os esportes, todos né? os esportes, não adianta. qualquer esporte que você está praticando, Sim. você está correndo risco de se machucar. Mas o CrossFit, que nem isso, eu sempre prezo muito pela segurança. Então, a galera que fala que o CrossFit machuca é aquela que nunca entrou num box, nunca fez um treino, né? Então, claro, tu vai falar o que tu ouve dos outros. Ou fez um e desistiu logo de cara, né? Não chegou a se acostumar. Eu acho que essa conclusão também vem muito da pesquisa que a gente faz na internet hoje. O que é o CrossFit? Você vai lá, pesquisa vídeos, você vê o pessoal subindo Atletas. no teto, você vê o pessoal naquele nível já competição, aquele nível avançado, né? E é tudo uma progressão, é tudo uma coisa, como ele disse, que é adaptável, né? Se hoje começar uma pessoa nova lá, ela vai começar do nível inicial, ela não vai começar encostando no teto, qualquer coisa nesse sentido, né? Porque é uma progressão. Vai depender do avanço conforme além disso, Anne, tem uma questão também, que é um pouco... A gente assiste os filmes, quando passa o que eles chamam de high school nos Estados Unidos, né? Esses filmes que tem de ensino médio, eles chamam de colegial, ginásio, alguma coisa assim. E aí, tipo, lá eles têm educação física e os alunos pequenininhos estão subindo em corda. Tá, mas é que eles já têm esse modelo de educação física, o modelo, a grade curricular, que a gente chama, também é desde pequeno. Não é o aluno chegando lá Fazendo o primeiro dia da aula. primeiro dia de aula subindo lá. Isso tem bastante nos filmes, e talvez a ilusão de que vai acontecer logo de cara também. Essa questão, vou ter que interromper um pouquinho. Essa questão de crianças que você falou, inclusive, é uma ideia nossa agora adiante. Assim que eu estou passando por um processo meu, pessoal, né? Mas assim que a gente conseguir se alinhar, é um projeto nosso de abrir um Cross Kids. Mas, claro, adaptado para a realidade de uma criança. Claro. Porque, como você falou, tem essa questão de idade, de capacidade, é uma coisa que a gente tem que iniciar. É um trabalho inicial para que eles tenham uma base para o futuro conseguir evoluir ainda mais, né? O meu conhecimento disso nem é tanto dos filmes. É que tem uns episódios dos Simpsons que... O Bart e a Lisa, eles vão no ginásio lá, né? Fazer algumas coisas lá. Mas é um exemplo que eu acho que não serve muito. E assim, já que a gente tá nessa parte mais engraçada, eu queria saber se vocês têm alguma história engraçada do cross, de algum aluno, ou envolvendo vocês, ou envolvendo o Bud, que é o cachorrinho de vocês, envolvendo alguma coisa nesse sentido aí. O Bud ama o cross. Cara, engraçado tem... volta e meia acontece uns imprevistos lá, mas olha, o que a gente nos marca assim, é de uma aluna que veio na inauguração do box, né? Conhecer, né? Veio lá conhecer porque uma amiga chamou, vamos lá ver e dar um oi e depois vamos embora. Ela disse, mas isso não é pra mim, não adianta eu ir lá, eu não vou treinar. Ela veio lá, nos deu os parabéns, ela disse, Giovanni, parabéns, muito legal, mas isso não é pra mim. Não é. Então vai. Não vai. E aí no dia lá, a gente preencheu uns papelzinhos e fez um sorteio, né? A gente sorteou, acho que foram, não sei se acho, um mês de aula do cross ou funcional. E essa isso foi na inauguração. Na inauguração eu tava lá. Isso. E ela ganhou o sorteio e fez um mês de aula, começou com 2 vezes por semana. E tá com nós até hoje. Aumentou para 3 vezes por semana, 4 vezes por semana e tá lá treinando. E vocês podem citar o nome dessa aluna que não queria? Não, acho que dá, né? Foi a Tami, né? Tami, E eu lembro, cara, ela veio falar... Provavelmente quando ela foi sorteada, ela pensou, maldito sorteio! Mas isso não... E assim tem muita gente que fala, cara, sim. Eu não sei se o cross é pra mim, ou se o funcional é pra mim. Eu acho muito pesado, muito difícil. Que nem a Anne falou, a gente adapta todos os exercícios. Sim, não tem algo que tu não consiga fazer, né? O cross também tem muito disso de superação, né? Ninguém vai começar
erguendo uma carga muito alta, né, na primeira aula, até por causa das lesões, né? Sim. E o cross, ele tem uma dinâmica que é assim, tu tem um aquecimento inicial, depois tu faz um alongamento, que é a parte de mobilidade, né, até para Isso aí, Giovanni, isso aí já entra na parte da prevenção às lesões? Isso já entra na parte... Isso que eu ia falar antes naquele outro tópico, né, de Sim, segurança. sim. E o cross e o funcional, todos eles começam do mesmo jeito. Aquecimento, levezinho, depois um período de alongamento, mobilidade, a gente faz trabalho de mobilidade também. Depois a gente vai para o treino que é mais cardio, vamos dizer assim, né? Mais metabólico. Aí no final, termina o treino, quem tiver, às vezes a galera sai meio corrida, quem tiver tempo fica lá, alonga mais um pouquinho. E o treino dura entre 50 minutos a 1 hora. Todos os horários são de 1 hora, né? Então, quem tem medo de... E tem as pausas de descanso também. Tem o descanso no meio e tal. Mas são sempre treinos diferentes, né? Isso, essa é a parte também legal do cross funcional, comparado à musculação, né? Às vezes na musculação tu fica 3 meses no mesmo treino, claro, cada profissional, né, tem o seu treino sua mais... forma, né, de trabalhar também, né? E o cross não, o cross tem as técnicas da semana, todo dia da semana é uma técnica diferente, então todo dia é uma aula diferente. E o funcional também, no funcional, o treinamento funcional, tipo, de segunda e terça é o mesmo, daí quarta e quinta é outro, sexta e sábado é outro treino. Então sempre vai mudando os estímulos, mas sempre trabalhando o corpo todo, né? O legal do cross funcional é que tu trabalha numa aula todas as habilidades. Até essa mudança aí das atividades, ela ajuda a prevenir lesão também, né? Porque se ficar forçando só uma, tem uma hora que estoura, não adianta. E teria um perfil de aluno, vocês pedem algum exame antes de se matricular, ou vocês, ao longo do processo que vocês vão percebendo se ele pode ou não fazer isso? Quando tem algum aluno novo, a gente sempre faz a gente chama de anamnese, né? Que é a gente faz algumas perguntas para ver se já teve alguma lesão, se tem... Às vezes é joelho, às vezes é coluna. Joelho, quadril, ombro, e se tem alguma limitação... Pressão também? Ou isso, né? Ou doenças também degenerativas, né? A gente até tem lá um medidor de pressão, né? Porque sim. Às vezes a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir à atividade, né? E a gente sempre diz para cada um respeitar o limite do seu corpo, mas às vezes tem pessoas que podem não perceber qual é o seu limite, né? Isso. Então a gente tem lá um medidor de pressão, a gente sempre ele tá sempre atento aí a esses sinais, né? Mas a maioria dos alunos que vem, se tem algum problema, eles já falam. Eles já falam. A gente já adapta o treino. E agora tem uma gestante, né? Uma aluna que é gestante. Aí tem alguns exercícios que ela não vai poder fazer, né? E a gente adapta todos. Ela faz o treino junto com todos os outros. Só aqueles que ela não pode fazer, a gente adapta para tentar manter o mesmo estímulo, mas com segurança para ela, né? E para criança. E o que vocês diriam, então, baseado em tudo isso, que quem ainda não começou, não foi lá conhecer, para tentar ir lá conversar com vocês, o que vocês diriam para essas pessoas que nem só passam na frente lá e não vão? Não vale falar para mim, tá? Não é para olhar para você? Não. Assim. Eu sei que eu vou, mais cedo ou mais tarde eu vou fazer, porque eu sei os benefícios, tá louco? E eu sei que eu estou extremamente parado, e isso me faz mal, muito, principalmente por causa da circulação, né? E eu vou ir lá, eu garanto para vocês. Só mesmo eu preciso ver os horários. Eu preciso sentar e conversar com vocês sobre os horários, mas vai acontecer, com certeza. Esperem imagens lá, tá? Eu vou lá, não vou só tirar fotinho e não vou mais. Eu quero ir. Mas a gente precisa sentar e... Só que não trouxeram um contrato, graças a Deus, ainda não. Mas o que vocês diriam, então? Galera, isso tá filmado, tá? O que vocês diriam, então, para essas pessoas? Corpo são, mente sã. Quem tá com um pouquinho de medo, vem lá, faz uma aula experimental. Experimenta os dois, é gratuito. Vai lá, conhece o box. Pode ir lá assistir uma aula, se quiser. Não quiser participar, vem lá, assiste. Tem lugar para sentar, assistir. Sempre tem um cafezinho, né? Sempre tem café. Sempre. Mas eu ia dizer faz uma aula experimental. Faz um mês de aula. Para você ver, até pra galera perder um pouquinho esse medo, né? E ver que não é tipo, eu vou ter que saltar a caixa. Eu não posso. Não é isso. Acho que vai saltar no primeiro dia. Sim, vou botar 2 caixas. Vai virar o Super Mario.
E quem já treina mais tempo comigo sabe que não funciona assim, claro. Tem alunos que já saltam e fazem exercícios mais complexos. Mas o iniciante não vai fazer o mesmo exercício. Numa mesma aula eu consigo fazer o aluno mais avançado um exercício mais complexo e o iniciante faz um exercício mais fácil, né? E por isso que é tudo adaptado. Então, a melhor coisa é você ir lá conhecer, faz uma aula experimental e depois, se não gostou, tudo bem. Tem gente que não se identifica com o treinamento Sim, funcional. Eu ia justamente dizer isso agora, né? Venham, façam uma aula, experimentam, né? Façam A um gente mês. teve muitos alunos que vieram, fizeram isso. um mês, 2, fizeram uma aula, não é para mim. E alguns acabaram voltando depois do tempo separado, né? A gente tem alunos que vieram, ficaram, tem os que vieram e não ficaram, tem os que só fizeram experimental, tem os que pararam por um período e voltaram depois, e tá tudo bem, né? Sim. Porque a gente sabe que cada um tem os seus gostos também, né? Eu sempre digo, tipo, não gostou, tudo bem, mas faz alguma coisa, tem que praticar alguma atividade física. Porque vai chegar um momento que, se você não for por conta, vai ser o teu médico que vai te mandar. Ficar em casa só jogando videogame não dá, né? Não adianta. E tem muita gente que vem, infelizmente, espera o médico dizer, tu vai ter que fazer atividade física 2, 3 vezes por semana, porque esse teu problema, o que vai te ajudar é a atividade física. Mas tem muita gente que espera isso acontecer para vir treinar, para procurar ajuda, né, do profissional. Bom, vamos então caminhando pro encerramento, porque, né, nós temos horários a cumprir, vocês têm que pegar o Bud, né? O Bud é outro que vem... O Bud é o nosso... Como é que chama? Vou botar uma imagem dele. Agora, vou colocar uma imagem dele. O Bud já tá com vocês há quanto tempo? 5 anos ele vem. 5 anos. Tá treinando com nós há 1 ano. Propaganda. Falar em 5 anos é justamente a unidade, é a medida de tempo que eu vou usar. O que vocês pensam na empresa de vocês daqui a 5 anos? Vocês já pararam para pensar, daqui 5 anos nós queremos isso, vamos ter isso? Já, né? A gente faz o nosso planejamento um pouquinho mais curto, né? Não conseguimos ainda fazer. Mais a 5 anos, claro, né? A gente conversou esses dias quando você mandou as questões, né? Daí eu pensei, a gente tem que ver onde é que a gente vai querer estar em 5 anos, né? Querer estar, não sei, a gente quer que os nossos alunos continuem conosco, treinando, mas o que eu acho que o nosso plano, assim, que a gente tem já desde que a gente começou o nosso projeto, é construir. E a gente até foi atrás dessa possibilidade, né? Só que ficou inviável para nós. É possível, né? Para 1 ano atrás e ainda agora, né? Mas a gente pensa em construir e fazer um lugar com as características mais, né? Do cross, né? Desde o início desse planejamento da construção, já voltado para essa atividade. Isso, porque na verdade nenhum lugar foi construído pensando nisso, né? E como a gente falou, ele tem um tipo característico de local, né? Então a gente também tem esse projeto aí de conseguir, né? Mas hoje em dia a construção a gente sabe, né, que tá caro, né? Hoje para construir. Muito difícil. Então a gente tá caminhando aí. Então temos que ter um sonho, uma meta para alcançar, né? Mas como você falou antes, é um passinho de cada vez e se Deus quiser, o mais breve possível a gente vai realizar esse sonho. E, claro, né, melhorar a questão de equipamentos, a gente tem muito ainda para melhorar lá, né? Isso. A gente tem algumas ideias agora a curto prazo também, né? Que vai ficar aí pro pessoal. Fica aí no mistério. Sigam as redes sociais, né? Sigam as redes sociais. Quem cuida das redes sociais de vocês? Pois é, então. É a nossa marketing, a Paty. Ela tá ali, atrás das câmeras. Ela tá aqui acompanhando. Do marketing, né? Das redes sociais. E... a gente, no início era nós que fazíamos, né? Mas aí, eu nunca trabalhei com marketing e ele já estava cheio de coisas para fazer. Então, a gente pecava muito nessa questão, assim, de divulgação, né? Como é uma modalidade nova, se a gente não tem um marketing bom, né? E a gente também está num porão, né? Então, tem que considerar que as pessoas não estão passando frequentemente na frente. Então, também já tem essa questão aí
pra levar Não, hoje em dia, Então, marketing. e hoje é muito digital, né? Então, se hoje você não estiver ativo nas redes, eu acho que você não vai ter a visibilidade, às vezes, que precisa para... e o marketing ele vai além da propaganda, né? Claro. Na entrevista com o Hugo da ótica e relojaria Mondaí, ele comentou que às vezes você tem um primeiro contato de como funciona, de quais são os valores. Isso é uma coisa que eu nunca me toquei, né? Eu nunca fui empresário, Inclusive, a então... nossa logo, né? Da onde surgiu, Isso, né? isso. A gente tem tudo lá no nosso Instagram também, né? Do Cross.conexão. Então, tem muitas informações lá, né? Até dos treinos, pra galera ver como é que estão sendo feitos os treinos. A gente costuma postar frequentemente a foto da galera, vídeos do pessoal praticando as modalidades, até para quem não conhece e tá com medo de vir, ver que não é um bicho de sete cabeças, que não é aquele atleta profissional lá, todo musculoso, que sobe... Faz loucura. Às vezes esse daí não tem muita saúde, né? Eu queria que vocês, então, em poucas palavras, falassem sobre a inspiração ou as inspirações de vocês em poucas palavras, se vocês puderem. Olha, eu acho que começou com... Quem eu me espelho muito é um colega meu, que ele fez... A gente não era da mesma turma da educação física, mas era a turma A e B. Só que a gente fazia algumas aulas juntos. E eu vi depois que a gente teve um contato ali no Insta e tal. Eu vi que ele começou a trabalhar com o CrossFit, né? E aí eu comecei a estudar, conhecer a modalidade. E um dia ele me mandou uma propaganda de uma pós-graduação, uma especialização em cross-training, né? Aí, na hora que ele mandou, eu já conversei com a Ana, eu vou fazer, até porque em Mondaí não tinha essa modalidade. Até para trazer uma coisa diferente para a cidade, Sim. né? Que aqui é musculação, é o que mais tem, né? Musculação, e já TF até tem mais academias, mas o CrossFit não, né? Então, Voltado para essa atividade. Esse meu colega é o Croco, né, de São Miguel, Uhum. e a gente inclusive ia treinar com ele, né, antes da gente por um longo período a gente ia... Por um ano, até lá. quase um ano a gente ia para São Miguel treinar, porque teoria é uma coisa, prática é Sim. outra. Então, Tem que aliar as duas coisas. Isso. E foi muito bom, ele nos ajudou muito até nessa parte inicial de material, espaço. Então... Várias dúvidas que na parte de planejamento eu vinha tendo, eu pude tirar com ele, inclusive de fornecedores de materiais. Isso. Ele nos mostrou, esse aqui que você está levando em consideração, aconteceu isso com esse material, né? Por mais que esse aqui seja mais caro, investe nesse aqui que vai ser melhor, que vai ter mais durabilidade. Essas pesquisas todas, né, que a gente falou, né? Também fomos em Chapecó, né? Conhecemos vários boxes, né? Tiramos ideias, né? Não, isso é essencial para um negócio novo, né? Mas de inspiração, assim, ele foi realmente uma pessoa muito importante aí para... Podem mandar um abraço para ele. Abração, Croco. Vai ter que assistir, hein? Vem fazer um treino. Compartilhar. Bom, então, né, caminhando para o encerramento, eu gostaria de agradecer muito a vocês dois, tanto o patrocínio e a entrevista também, que é muito importante, né? Vocês sabem, vocês são meus amigos, eu gosto muito de vocês, a gente tem uma relação muito, muito boa. Às vezes ela é um pouco conflituosa por causa do Internacional, né, que é o nosso clube. Está numa... Tá acontecendo os jogos do Internacional, um adendo, tá? Eles ficam só no WhatsApp ali, comentando. Geralmente sou eu dando risada e o Giovanni desgraçadamente triste, é uma coisa assim, é engraçado demais. Mas então, quero agradecer a vocês a confiança nesse projeto aí, que é uma coisa nova aqui em Mondaí também, né? Assim, não somos profissionais, mas estamos aí. E esperamos no futuro mais parcerias como essa, certo? Então, foi um prazer, já muito bom. A gente sempre quer que os nossos amigos prosperem também, né? Sempre estão torcendo por nós, a gente torce pelos amigos também, né? Então, com certeza vai dar certo. Gostaríamos de agradecer o convite também, né? Pro patrocínio e pro projeto de vocês, que também é visionário, né? Também não tinha ainda podcast aqui na cidade, então acho também muito importante. Então, da mesma forma, parabenizar vocês também pelo lindo projeto aí que tá rolando. Muito obrigado. Então, pessoal, esse aqui é o Com Palavra Cast especial. Eu espero que tenham gostado. Eu achei muito interessante, muito, muito legal. Foi um bate-papo muito, muito bom. Então, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Galera, até mais.